Vamos iniciar fazendo a nossa oração, né? Mais do que necessário, né? Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por mais um dia de termos a oportunidade de estarmos aqui para aprender mais do Senhor, da história da igreja cristã. E como eu tenho te pedido, ó Deus, nos permita aprender para que a gente possa estar do lado certo da história nesse momento em que estamos vivendo. Ajuda-nos, nos instrui, nós te pedimos. Traga, meu Deus, em proteção os nossos amigos que ainda estão chegando e que dê tudo certo para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Semana passada a gente explorou um pouco ali... Oi? Falamos ali um pouco de Calvino, de Armínio. E aí hoje eu quero já dar um pulo na história, onde a gente vai aprender um pouco sobre os pietistas. E aí a gente vai... Oi? Os petistas, não, pietistas, quase petistas. E a gente vai dar esse salto sobre o pietismo, quando ele começou, quando aconteceu, o que eles queriam. E vamos seguir na história da igreja cristã. Lembrando que até os dias de hoje, a discussão entre calvinistas e arminianos existem, estão por aí. A gente já aprendeu um pouco do que é cada um para ajudar a gente a, se posicionar. Não faz muita diferença, o que é importante é seguir Jesus, né? Mas é legal a gente ver esse movimento do pietismo, porque a gente vai estudando, vocês vão perceber isso, e a gente vai vendo como a história se repete, como se fossem ciclos repetitivos, né? Não sei se vocês notaram, mas eu vi muita semelhança do começo da igreja, da corrupção da igreja, da política entrando na igreja, das coisas acontecendo, do protestantismo chegando, das pessoas questionando e tantas outras coisas, né? E aqui nos pietistas, um resumo, não vou conseguir trazer tudo, mas a gente vai conseguir enxergar algo bem interessante também. O que foi esse movimento? Esse movimento aconteceu lá no século XVII, dentro do protestantismo luterano, na Alemanha. Então, é mais um grupo de pessoas que começa a questionar algumas coisas que estavam ali, meio que faltando, né? E nasceu... Por que esse movimento nasceu? Porque o que começou a acontecer? Foi se passando os tempos, tudo bem, Augusto. Não atrasou tanto, não. Acabamos de começar. Que bom. Para não faltar mesmo. Se está querendo faltar, não vai. O que estava acontecendo? Vão vendo se vocês percebem semelhança. A religião cristã, ela se consolidou como sendo a principal naqueles países onde ela se perpetuou. Então, os pais cristãos começaram a ter filhos e os filhos já eram introduzidos na cultura ou religião cristã, ensinados dentro da cultura e da religião cristã, porém conheciam o ensinamento, mas não tinham ainda o encontro com a palavra, com Cristo. Eles eram cristãos porque eles nasciam dentro da religião, né? E aí começou a acontecer que começou a surgir um grupo de pessoas que conhecia a letra, mas não tinha conhecimento de andar com Deus. E aí entrou-se a frieza espiritual. Mais conhecimento da letra do que conhecimento do Senhor da letra. E o pietismo, ele aparece justamente como uma resposta a esse momento, onde eles veem a igreja se tornando fria e as pessoas sem conhecimento de Deus, eles começam a querer resgatar esse conhecimento de não só conhecer a letra, mas de se viver a letra. Não só conhecer sobre Deus, mas conhecer a Deus e viver com Deus. Uma das coisas que eles queriam era realmente isso, reacender uma fé viva e uma fé pessoal, que cada pessoa tivesse uma experiência real com Deus. Não só uma fé herdada da tradição, mas ter realmente um encontro íntimo com Cristo, uma conversão real, um coração rendido. Segunda coisa que eles queriam muito era trazer de novo a Bíblia como centro. Lembra que a gente começou a estudar
que começou a surgir a teologia sistemática, começou a surgir muitos escritos. Então, eles começaram a dar mais ênfase a esses escritos da teologia, ao pensamento de Calvino, ao pensamento de Arminiano, ao pensamento de Lutero, ao pensamento dessa galera, do que a Bíblia em si. Então, eles queriam trazer de volta esse movimento da a Bíblia ser o centro do aprendizado cristão. Transformação de caráter, porque isso aí é meio que óbvio, né? Eles diziam que não adiantava só você conhecer Deus, mas a santidade importa muito. Então, não adiantava ficar ostentando, dizendo que era crente, que era cristão, mas tinha que testemunhar com a sua própria vida. Aí tem até uma frase que eles falam: se Cristo está em mim, o mundo precisa ver isso no meu falar, vestir, tratar e amar. Quarta coisa que eles começaram a trazer: grupos pequenos, chamado de Collegia Pietatis, não sei se é assim que fala, que era um encontro íntimo de leitura bíblica, confissão e encorajamento. Aí cai um pouco do que a gente falou na semana passada, né? Aqueles pequenos grupos em que você pode conversar, você dividir a sua vida, você ter uma intimidade com os irmãos e estudo bíblico. Confessar uns aos outros, encorajar uns aos outros nas suas falhas. Onde a alma podia, isso aqui eu achei tão bonito, onde a alma podia respirar sem julgamento. Seria muito bom resgatar isso, né? Tem algumas igrejas que fazem isso. Não, mas o combinado era sem julgamento, né? É só a gente olhar as trends do TikTok se funciona, né? Eu falo, como é que é ouvimos e não julgamos, será? Mas era o objetivo era que acontecesse exatamente dessa maneira. Ouvimos e não julgamos, um ambiente seguro, onde a pessoa podia falar, confessar e encontrar ajuda e não julgamento. Isso é muito legal. Sabe qual foi a igreja que eu ouvi que tem isso? Eu não sei se foi alguém da Bola de Neve que estava me contando, ou de uma outra igreja, que eles têm esse tipo de grupo dentro da igreja. Eles se reúnem, existe. Eles se reúnem em grupos pequenos, confessam o pecado um do outro, e aí eles se ajudam nas suas fraquezas, sem julgamento, e não sai daquele ambiente. É um ambiente realmente seguro, onde eles confessam, oram uns pelos outros e se ajudam. Achei muito legal isso aí. É difícil de encontrar, talvez não seja difícil, sabe? Talvez é difícil no cenário em que a gente vive, mas talvez não seja difícil de encontrar uma situação assim. No monte, ficava no monte. Isso é legal, isso é bem interessante. E a quinta coisa que eles traziam, o pietismo, era a questão da ação social. Eles entendiam que a fé não servia só para ajudar dentro da igreja, mas deveria sair das quatro paredes. Aí eles começaram a criar escolas, hospitais, ações de caridade. E já vou abrir um parênteses antes que eu me esqueça. Foi um grupo vindo salvo engano, não lembro se dos pietistas ou dos puritanos, eu acho que era dos puritanos, que foram à América, porque ambos nasceram na Europa, né? Foram para a América e foram os puritanos. A gente vai estudar dos puritanos depois. E eles fundaram Harvard. Harvard é fundado por um grupo religioso que tinha a intenção de levar o ensino para todas as pessoas. Você vê, né? A influência, quando um grupo religioso quer ser realmente influente na sociedade, eles fundaram Harvard. Falei, caracolas, que legal. Mas se a gente for ver, a maioria dos grandes hospitais de grande efetividade são oriundos de igreja. Você vê, São Marcelino é o quê? É da igreja católica. Você vê grandes centros assim, são oriundos dessa galera. Mas legal. Existem muitas ações que a gente nem faz ideia, que são promovidos pela igreja. Muito legal isso aí. Quem que acendeu essa tocha? Como é que começou? O principal nome foi Philip Jacques Spinner.
ele escreveu um livro em 1675 chamado Santos Desejos. Lá ele falava assim, ó, a teologia sem piedade é um corpo sem alma. Perfeito, né? Aí você vê, hoje em dia está começando a surgir, não sei se eu posso dizer começando, mas a gente tem aí de novo, vou chutar uns 40 anos, uma galera de teologia, mas sem piedade. E durante um tempo eu fui ensinada que obra de caridade não devia ser ação da igreja, era ação do Estado. Eu fui ensinada assim. E por um período de tempo eu acreditava que realmente era dessa maneira. Mas depois a gente vê que não. É o Estado, é a igreja, e mais ainda a igreja. Porque se nós estamos falando, você vê as próprias palavras de Jesus. O que adianta você receber uma pessoa com fome, orar por ela e despedi-la com fome? Se ela chegou até você com fome, você ora, você dá de comer e você despede essa pessoa de barriga cheia com a oração. Então ali Jesus já estava ensinando, inclusive, essa questão não só da cura, mas também do acolhimento e do estender as mãos, né? Dar comida a quem tem fome. O que é isso? É uma ação social, né? Aí continua. Hoje em dia, tem muito mais coisas, mas a gente vai resumir para chegar onde eu quero, tá? Hoje em dia, por que o pietismo importa? Porque hoje em dia a gente ainda vê pessoas com Bíblia na mão, mas o coração fechado, seco, duro. Infelizmente, a gente vê a realidade do cristianismo hoje. Eu acho que é uma das maiores realidades. Crentes com a mão, o braço cheio de Bíblia e o coração longe de Deus, né? Doutrina na cabeça, muita doutrina, pode, não pode, e não tem um pingo de compaixão nos olhos. A pregação de domingo a gente falou sobre isso, né? Jesus não estava preocupado com o cumprimento da lei, mas com a pessoa. Olhou para a mulher adúltera e disse, vai e não peques mais, enquanto todo mundo queria apedrejá-la. A gente vê que Jesus realmente não se importava mais com a religião do que com a pessoa, mais com a doutrina do que com a pessoa. Ele se preocupa muito mais com a pessoa. Terceiro ponto, as igrejas cheias aos domingos, mas a segunda-feira sem Cristo. Que é pesado, né? Eu tenho observado já há um tempo que tá surgindo no meio do cristianismo a mesma modalidade do catolicismo não praticante. Já ouviu falar? Eu sou um católico não praticante. Aí tem agora também pessoas que dizem, eu sou cristão, só que eles não falam não praticante, eles falam, mas não sou fanático. Eu sou cristão, mas eu não sou fanático. Eu notei isso num colega de classe. Pensa na pessoa mais terrível pegadora de todos na faculdade. Aí ele olhava para a mais nova até a mais velha. Você vê, sabe aquela cara de cachorro com fome olhando para as mulheres? Ele olhava desde da aluna mais novinha até a mais velha, ele olhava com a mesma cara. Aí o pessoal dizia, esse menino não presta, esse menino não vale nada, olha o olhar dele. Aí um dia eu estava no corredor assim, ele se aproximou, ele sabia que era pastor, e falou, eu não fui na igreja esse final de semana. Você vai na igreja, fulano? Nome bíblico, né? O pessoal fala, não coloca nome bíblico no seu filho não, que o negócio fica... que o negócio fica pior. E o outro lá estava falando mal do Meu pai do céu. Aí, você é da igreja? Ele falou, eu sou cristão, só que eu não sou fanático. Eu falei, e a nova modalidade que está surgindo no meio dos crentes. Ele não é fanático, ele vai à igreja cristã, mas não é fanático. Mas você sabe que meu Deus. Antes de ser da igreja, eu achava realmente que era fanatismo. Fanatismo seguir. E hoje, nesse papel que eu me encontro, nessa situação que eu me encontro, de batizado, e tendo a experiência, é tão boa a presença do Espírito Santo, que você quer passar para o outro, e aí ele enxerga isso como um fanatismo. E hoje em dia eu me controlo. Para não ficar falando muito, né? É fanático.
Vamos entrar agora num nome principal dentro do pietismo, que ele fez toda uma diferença. Um homem chamado Nikolaus Luigi von Zinzendorf. Alguém já ouviu falar desse nome? Já ouviu falar desse nome? Oi? Alguém citou ele. Quem que foi essa pessoa? Esse homem, ele foi um homem nascido dentro de um lar cristão, anglicano ou era luterano? Um dos dois. E ele se envolveu no movimento do pietismo e ele se tornou um grande nome dentro do movimento do pietismo. Só que ele já aceitou Jesus muito novinho. Ele, apesar de ter nascido no lar cristão, ele teve um encontro com Deus muito novinho. Estilo que o missionário conta, com 6 anos de idade ele já estava servindo com fervor a Deus. Com 16 ele já foi para a faculdade e se formou em Direito. E com menos de 30 anos ele já tinha comprado uma propriedade gigantesca. E nessa propriedade ele colocou o nome de... Cadê o nome? Sei falar esse nome não. Gostou? Herrnhut, eu acho que é isso. O significado desse nome é guardião do Senhor. E nessa propriedade ele ainda não tinha nem essa ideia do que ele faria. Mas olha como Deus preparou. Vocês se lembram daquele homem que a gente estudou, que ele foi morto queimado? E eles diziam assim: estão queimando um ganso, mas daqui a um tempo surgirá um cisne que ninguém poderá calar a sua voz. João Hans. João Hans, ele tinha toda aquela pregação, foi queimado por aquela pregação, mas ele deixou seguidores. E esses seguidores, eles quase foram exterminados da face da terra, porque foram perseguidos, foram mortos, mas conseguiram persistir durante muito e muito tempo. E nesse meio tempo dessa persistência, ainda em perseguição, um grupo dessa galera descendente do pensamento de Hans encontra-se com este homem chamado Zinzendorf. E ele abriga essa galera que vinha, a maioria deles vinham de Moldávia, uma cidadezinha da Alemanha, salvo engano, se eu estiver falando errado, perdoa. Para vocês não tem problema, na gravação o pessoal ouve e vai atrás, né? E vem, e ele recebe essa galera na sua casa. E aí ele começa a ter um contato, tanto do pensamento que ele tinha, do pietismo, da pureza, do servir, com um grupo que vinha praticando tudo isso. Então eles se completam, e aí ele começa a desenvolver um movimento dentro da própria residência dele com essa galera. Aí olha que legal, vou encurtar a história, não vou ler muita coisa sobre isso. Ele começam a conversar, a ter movimentos de oração, se reuniam todas as noites para louvar a Deus. Eles tinham uma prática da vigília, que eles passavam uma noite inteira louvando, a noite inteira buscando a Deus. Quando não era a noite inteira, eles passavam a manhã inteira buscando a Deus. E as pessoas até chamavam ele de fanáticos, porque eles passavam muito tempo em oração. Essa galera entendia que a oração não era o obrigatório, mas era o ar que eles respiravam. Sem orar, eles não viviam. Então a oração era tudo para eles, a leitura da palavra e a oração, leitura da palavra e oração, e viviam mesmo em devoção. E eles traziam um conceito de que deveriam voltar de uma forma verdadeira à simplicidade do evangelho, não só do entendimento da oração. Eles não aceitavam muito essa questão da teologia sistemática, que diziam que estudar demais a letra matava o espírito, mais ou menos por esse entendimento, e que deviam viver de modo mais simples, de roupa, comportamento. Tem até uma brincadeira aqui que eles fazem: batom vermelho não, brinco não, vaidade não, porque tirava o foco do serviço a Deus e da devoção a Deus. Eles entendiam dessa maneira. E eles se reuniam em oração, com muita disciplina, com muita devoção. E esse grupo, dentro da casa
deste homem, vou falar o nome, acho que vocês já ouviram, vocês meninos que já estudam, acho que já ouviram. Surgiu que foi conhecido como os moravianos. Já ouviram, né? Sabia que vocês tinham ouvido. Os moravianos, eles cresceram dentro da residência desse homem, e o que esses moravianos faziam? Eles buscavam muito a Deus para ter esse encontro verdadeiro com Deus, de um encontro de devoção mesmo com Deus, de não só ser a letra que lê, mas ter experiências verdadeiras com Deus. Nisso que eles começaram, nesse encontro com Deus, nessa busca por Deus, em um culto, eles foram alcançados pelo Espírito Santo, mais ou menos como aconteceu lá em Atos 2, que o Espírito desceu e encheu a casa, e eles foram cheios da presença de Deus, de tal modo que caíram de joelhos, chorando e se reconciliando uns com os outros. E depois desse momento que eles tiveram de encontro com Deus, eles fizeram uma torre de oração. Já ouviram falar? Uma torre de oração. Entre os irmãos, eles colocaram, como se fosse uma escala, como de vez em quando a gente faz aqui, 24 horas de oração. Cada pessoa ficava responsável por estarem 24 horas em oração. E essa torre de oração durou por 100 anos. 100 anos ininterruptos de 24 horas de oração, os moravianos. E o resultado desses 100 anos foi que eles se despertaram principalmente para missões. Aí que começou a surgir os missionários. Surgiram um desejo tão grande e ardente no coração deles para irem a lugares onde o evangelho nunca tinha ido, que eles se dispunham a ir sem nem saber se voltariam. Eles estavam lá para o lado da Alemanha, eles entravam em navio e vieram pregar no Caribe, na América do Norte, foram pregar na África. Tiveram alguns que se venderam como escravo para poder ganhar os escravos, não voltaram nunca mais. Eles se venderam para evangelizar no meio dos escravos. Esses são os moravianos, os grandes missionários. E eles tinham uma confiança tão extrema em Deus, mas tão grandiosa em Deus, que eles saíram incendiando muitas pessoas que se achavam cristãs, mas que quando se deparavam com a fé dos moravianos, via assim: eu não sei nada. Um deles foi John Wesley. John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista. Depois a gente vai falar mais da história do John Wesley. Ele sente no desejo, o coração dele também, de missões. Entra num barco e diz: eu vou evangelizar os indígenas da América. Porque à época já tinham se descoberto. Eu percebi o seu olhar. Tinha se descoberto a América, e aí ele queria vir para cá para pregar para os indígenas. Nisso que ele entra no barco, começa a ter tempestade, e ele ficou morrendo de medo da morte. E os moravianos tranquilos. E ele conta a história, né, que John Wesley olhou para eles e disse assim: vocês não estão com medo? Não estão sentindo medo? Medo nenhum. E ele foi para a América, não conseguiu ter êxito na sua viagem missionária com os indígenas. E aí ele fala assim: não, eu não conheço a Deus, preciso voltar. E ele volta e ele vai para perto dos moravianos para aprender o que é servir a Deus com os moravianos. Aí a história fala, né, que eles não fazem ideia de quantas pessoas eles evangelizaram pela sua forma de viver e de confiar em Deus. Tremendo, né? Incrível. Eu fiquei olhando para isso e falei: oh, meu Pai do céu, às vezes a gente passa nem um quarto. Não. Como a gente está longe, né? Misericórdia. Aí, voltando para esse, eles foram os primeiros missionários protestantes, já falei. E o que eles deixam de legado, os moravianos, morávios? Mostrando que a oração fervorosa, mais vida simples, mais missão radical pode mudar o mundo.
E realmente eles foram e mudaram muita coisa. Plantaram a ideia de que todo cristão é um missionário. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque todo o resultado de um avivamento foi obra missionária. Todas as pessoas que passaram por um avivamento saíam dispostos a ganhar almas, a pregar e a evangelizar e a ganhar almas. Esse é o resultado do avivamento. Inspiraram movimentos futuros como metodismo, pietismo, pentecostalismo. O pietismo já estava acontecendo, né, amiga? Você errou. Uma frase morávia para a gente guardar no nosso coração. Isso aqui é forte. Eu falei, olha, Nívia Soares tem um pezinho lá na Morávia, ele é moraviana. A frase é o seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E qual é a recompensa do sofrimento de Jesus? Almas e vida em devoção. Almas e vida em devoção. Muito bonito isso. Vamos seguindo, vamos falar de John Wesley agora. John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley e o seu irmão Charles Wesley são dois nomes conhecidos, né? Quando a gente fala de Wesley, a gente lembra de John, o pregador, e Charles Wesley. Ele foi um grande poeta, compositor, compôs muitas músicas conhecidas. Depois a gente pesquisa quais foram, que não me deu tempo de pesquisar. Quem que eles foram? Eles foram, peraí minha amiga, filhos de Susana Wesley e pai Samuel. Eles eram anglicanos. Susana era muito devota, teóloga, inteligente, autodidata, ensinava a palavra para os seus filhos, orava com eles por horas. E na infância, John Wesley passou por um livramento muito grandioso. A casa dele pegou fogo. Vocês já ouviram falar sobre? A casa de John Wesley pegou fogo. E ele ficou preso da casa. Irmão de 15 filhos. Os pais não conseguiram tirar todas as crianças, ele ficou preso. E um vizinho entrou na casa e tirou ele do meio das chamas, sem ter tido nenhum tipo de sequela do fogo. E a mãe chama ele de o pequeno tição tirado do fogo. A mãe sempre chamou ele assim. E isso veio para a história dele, o tição, o fogo, né? Isso veio para a história dele, para a vida dele. E aí, John Wesley se encontra com os morávios. E um deles estava lendo o prefácio da carta de Lutero, a carta dos Romanos. E John Wesley, ele era anglicano. Lembra quando teve a divisão da igreja? A igreja anglicana se separou da igreja católica romana. Os anglicanos continuaram firmes e o romano, aqui no romano, teve a divisão com Lutero, né? Aí nasceu o protestante. Ele ainda era um anglicano. O pai anglicano, a mãe anglicana, devotos anglicanos, oriundos dessa parte daqui. E aí um dia ele se reúne lá com os morávios e vê eles falando sobre a introdução à carta de Romanos de Lutero, que é aquele momento em que Lutero tem aquela iluminação sobre a justificação. E aí ele faz a abertura da carta de Romanos falando sobre a justificação. E não era um entendimento anglicano, porque eles tinham um entendimento diferente de justificação. E aí, quando John Wesley se depara com essa explicação, ele fica apaixonado. E ele começa a queimar sobre aquilo que estava sendo dito. Ele não se tornou protestante, ele não tornou-se luterano, ele continuou sendo anglicano, mas agora ele começa a querer promover dentro da igreja anglicana uma mudança de pensamento. Ele nunca saiu da igreja anglicana, apesar de dizerem que ele fundou a igreja metodista, mas ele nunca saiu da igreja anglicana. O movimento que ele trouxe acabou gerando posterior
mas ele continuou sendo anglicano. E ali ele se encanta com aquilo, passa a viver no meio dos morávios, e ali ele começa a aprender uma vida humilde, cheia de fé e de experiência do Espírito. E ali ele começa a aprender, inclusive, sobre pregações, não mais só dentro do templo, mas nas ruas. Porque até então, eles não pregavam nas ruas, eles pregavam nos templos. Quem queria ouvir a palavra tinha que vir ao templo. Aí Wesley começa a ir na contramão. E ele começa a sair para pregar 3 vezes ao dia. Sabe qual era o primeiro horário que ele ia pregar? Não fala que você ouviu, se você gravou, não conta. Chuta qual horário que ele saía para pregar. A primeira pregação do dia, 5. Ele saía às 5 da manhã, que era o horário que os trabalhadores estavam indo trabalhar. E aí ele ia para as ruas e começava. Eu fiquei lembrando desses pregadores que às vezes a gente vê gritando nas ruas, que parece ser, mas John Wesley, ele era esse cara. Ele ia para a rua, parava numa praça e começava a pregar. A pregar, a falar de Jesus, de arrependimento. Não é esse evangelho que a gente conhece hoje, que promete casa, promete carro, promete vida, promete abundância. Era arrependimento. E o incrível que eram palavras que parecem não ser atrativas, mas o Espírito Santo fazia ser atrativo. E muitas pessoas vinham, ouviam e se convertiam. E ele ainda dizia: eu não quero que vocês deixem a igreja de vocês, porque a gente está falando aqui de uma galera que a maioria era cristã. Porque a gente está falando aqui de um povo que tinha a doutrina cristã como regra de vida. A gente não está falando de um povo que, por exemplo, lá na África, que a doutrina deles é a feitiçaria. A gente está falando de um povo que já ouvia a palavra. E aí ele vem trazendo um confronto para essas pessoas que achavam que já conheciam a palavra, mas não conheciam sobre arrependimento e vida. E ele começa a pregar. E o primeiro horário era 5 da manhã. E a história conta que várias vezes, quando ele estava pregando, ele era perseguido, ele se jogava no rio gelado, saía nadando, saía do outro lado, voltava a pregar de novo. Mas não parava de pregar. Que coisa, né? E assim ele foi promovendo a propagação desse evangelho, que ele teve um encontro. E ele foi conhecido como o tição, né? O que pegava fogo. Ele estudava muito a Bíblia, isso aqui é legal. Ele falava que para ele só a Bíblia servia, mas ele lia um pouco de tudo. Mas é só a Bíblia que regia a vida de John Wesley. E ele foi o fundador do movimento metodista, não como uma nova religião, mas como um despertar dentro da própria igreja, onde ele pregava principalmente santidade prática, grupos pequenos, evangelismo de rua e ação social, em hospitais, escolas, justiça. E é isso aí de John Wesley que eu quero falar com vocês. Alguma pergunta sobre o John Wesley? Não? Tranquilo? Tranquilo? O nome metodista vem do quê? Agora... Espera que a gente já descobre. O nome metodista vem de onde? Vamos ver também quais são as músicas que... Agora você não quer conversar comigo? Agora ela tá assim. Eu instalei uma outra inteligência, agora ela tá assim comigo. Aqui tá falando assim, no início do século XVIII, John Wesley, seu irmão Charles Wesley e alguns amigos da Universidade de Oxford formaram um grupo de estudo bíblico e oração. Jejuavam 2 vezes por semana, visitavam presos, ajudavam pobres por causa dos métodos. E a galera da universidade começou a caçoar. Olha lá os metodistas, cheio de métodos, certinhos demais.
Era uma provocação, tipo chamar alguém de espiritualoide, fanático organizado ou um crente certinho. Só que o John Wesley amou e aí ele começou a se chamar realmente de metodista. Interessante, né? Legal. Deixa eu ver as canções de Charles. Não tive tempo de pesquisar. Charles Wesley. « 6.500 hinos, meu Deus do céu. Os anjos proclamam o hino de Natal. Já ouviram essa música? Paz na terra, Deus louvor. Ouço os sinos entoando. 50 horas. Tchau. Ouçam os anjos proclamando. Ai, que lindo. Vocês não conhecem essa música não de Natal? A gente não usa cantato de Natal, né? Mas uma das melodias mais famosas de Natal é de Charles Wesley. Legal. Vamos entrar agora nos puritanos. Quem foram os puritanos? Os puritanos, ele vem dentro da própria igreja da Inglaterra. Os puritanos, eles começam a querer trazer o que a própria palavra diz. Eles queriam purificar a igreja anglicana. E aí eles eram também taxados, assim como John Wesley foi taxado de metodista, quer seguir método, eles também eram chamados de, querem ser os mais puros do que os demais. Então os puritanos, eles surgem também dentro da igreja anglicana e eles querem promover essa purificação dentro da igreja. E o que mais eles queriam eram separar a igreja do Estado. Mais uma vez a gente vê igreja e política. O grande querer deles era separar a igreja da política, trazer de novo a essência e também tirar o poder do Papa. A grande questão dos puritanos era quebrar essa autoridade do clero que excedia até até os próprios ditames da Bíblia. Porque para os católicos, tanto de um lado como o outro, a palavra do Papa às vezes era até maior do que a própria palavra da Bíblia, né? E eles queriam trazer a Bíblia como centro de novo. Queriam tirar os rituais que já estavam lindos. Mais uma vez, vocês se lembram por quê? Que eles investiram tanto em rituais dentro da Igreja Católica? Que eles começaram a receber reis, começaram a receber gente chique, então eles enfeitaram os templos. Os puritanos não gostavam dos vitrais, dos ouros, dos incensos dentro das igrejas, aquela coisa muito chique. Eles queriam trazer tudo de volta à essência. E também a questão da santidade, porque se perdeu a questão da santidade. Aí aqui fala que eles sonhavam com o evangelho pregado com mais fogo, com mais dedicação, onde a Bíblia fosse lida, estudada e vivida, onde a vida familiar fosse um altar realmente para Deus e a sociedade fosse moldada pela palavra. Salomão Stoddard, já ouvi falar dele. Avô de Jonathan Edwards. Já ouviram falar de Jonathan Edwards, né? É um dos movimentos do puritanos. Oi? Exatamente. Ele que veio, você lembrou bem, ele que veio promovendo dentro do puritano, ele é um dos grandes nomes que veio trazendo essa pregação. E é legal que você falou aí, eu me lembrei aqui agora. Eles não acreditavam que Deus se manifestava, como é que eu posso dizer? Em cultos emocionais. Muito emocional. Onde tem muito choro, muito show, muita coisa. Que a pregação da palavra que foi... Aí ainda diz, os estudiosos dizem que ele pregou a primeira vez, eu não sei falar esses nomes. Como é que é? Fala aí o nome.
Jonathan Edwards. Ele pregou esse sermão na igreja local, não teve efeito nenhum, sucesso nenhum. Aí ele foi convidado para pregar numa outra congregação e lá ele nem conseguiu concluir a pregação e a congregação caiu-se arrependida, chorando, porque foi tocado com aquele sermão da vida, a nossa vida na mão de um Deus irado, e onde Deus não estava interessado em performance, plateia, estava interessado na sua vida, na sua comunhão, na sua existência ali com Deus. Esse cara aí também aparece aqui dentro dos puritanos. Eles criaram, aí onde a gente vai, eles começaram a ser perseguidos na Europa, e aí eles foram para a América. Detalhe, os católicos foram mais rápidos na evangelização do mundo do que os protestantes. Né? Quando descobriu-se as Américas, logo, eu acho que na segunda expedição, ou na primeira expedição pós-descobrimento, os padres já vieram e catequizaram a América. Diz que eles batizavam cerca assim, por dia 3.000 índios. Batizavam muito. Eles chegaram na frente, né? Depois os protestantes vieram. E aí essa galera que veio primeiro foi esses puritanos, foram para a América do Norte. Fugindo das perseguições na Europa, foram para lá. E aí lá eles fundaram escolas, fundaram universidades, fundaram hospitais. Inclusive, como eu falei, Harvard é uma fundação dos puritanos protestantes lá na Europa. Muito legal isso aqui. Eles eram muito intensos contra o pecado, contra o luxo, contra a ostentação, não gostavam de teatro, dança, maquiagem, por isso eles eram perseguidos na Europa. Não pode ter teatro. A gente está falando de uma época em que aqui já estava acontecendo aquele primeiro movimento do homem sendo o centro. Qual é o nome? Ana Clara, você está na escola. Eu não lembro. Esse Renascimento? Isso, o homem-centro. Aí aqui agora também começa a surgir o movimento da ciência, onde a ciência que vai explicar tudo. Qual é o nome desse movimento? O iluminismo. Aí começa a surgir aqui também o iluminismo. E aí eles começam a pregar que não, o homem não é o centro, a ciência não explica tudo, e aí eles começam a ser perseguidos. Aí eles abandonam tudo aqui e correm para a América, onde a América não tem ainda isso aqui. E aí começam a trazer o evangelismo, a pregação, teatro não, vaidade não, batom vermelho não. Eles eram bem contra, né? Fala. Antropocentrismo. Eu só sei que é toda essa época aí, toda essa época aí, porque tudo surge lá, né? Tudo começa surgindo lá, né? Vem de Platão, de Aristóteles, de Descartes. Aí é essa época de Descartes, viu? Essa época aqui do puritismo, puritanos, é na época de Descartes, que ele fala, né? Penso, logo existo. A questão da razão. Eles explicam tudo muito pela razão. E aí eles surgem falando tudo contrário a isso aí. Foram perseguidos. Aí a gente tem aqui alguns exemplos. John Owen, um teólogo do Espírito Santo, na mortificação do pecado. Richard Baxter, confesso que eu nunca ouvi nenhum desses nomes. Vocês já ouviram? Já ouviu? Nunca ouvi, não. O pastor que escrevia para consolar almas e confrontar reis. Isso aqui era legal. Thomas Watson, o poeta da teologia, e Jonathan Edwards, influenciado por eles, pregador do avivamento do pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pregações dos puritanos começaram a ser assim: arrependimento, fazia com que o público chorasse, porque se sentia o pior dos pecadores, e aí na porta os obreiros eram preparados para abraçá-los e explicar sobre o amor de Deus. Então ele não pregava sobre o amor de Deus, ele pregava sobre o arrependimento e a mazela do homem.
Aí quando convencia do pecado, quando eles eram convencidos do pecado, do lado de fora eles eram ensinados sobre o amor. Agora o amor não era ensinado só através de palavra, mas de ação. Vem andar comigo que você vai aprender o que é o amor de Deus. Um João Batista, depois um Jesus para abraçar ali, né? Era desse jeito. Era uma época em que o mundo estava muito superficial e barulhento. E aí eles vieram contando como Cristo é suficiente, palavra é vida e a alma é importante. Toda vez que eu vou estudando a história da Bíblia, a gente vai vendo o ciclo se repetindo, né? A gente está vendo a igreja caminhando exatamente a passos largos nessa mesma direção. E um grupo pequeno de pessoas se levantando para dizer: a palavra é suficiente. A gente não precisa de luzes apagadas, a gente não precisa de grandes telões. Essa semana me chamou a atenção a atitude da Ana Paula Valadão, vocês viram? Ela estava num momento de ministração, mídia, televisão, telão, tudo ligado. E aí ela começou, sabe aquelas coisas que baixam na Ana Paula Valadão, que ela sai fazendo os troços, né? Ela começou: desce todo mundo do altar, vocês estão atrapalhando a adoração. Desliga essa câmera, desliga telão, desliga as luzes, a gente não precisa de nada disso. Desce, 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 todo mundo sem entender, os câmeras lá paradas, e ela: desce, 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 e saiu empurrando, e saiu pedindo: desliga o telão, desliga, desliga, desce, desce, desce. E aí eu já vejo um clamor do Espírito Santo mesmo, de que a gente não precisa de tudo isso, né? Hoje eu não vou estender muito. A gente vai ficar por aqui, que eu não tive tempo de estudar muita coisa, mas já dá uma boa iluminação para a gente. Mas eu quero terminar com uma reflexão que eu ouvi de uma pessoa, não foi minha. Eu ouvi de uma pessoa e me chamou a atenção. Ele estava falando assim: por que as igrejas estão recorrendo tanto a essas coisas? De luzes, show de pirotecnia. Olha, eu estive recentemente em um show, fui acompanhar a Ana Clara. E ali eu pude perceber como realmente esse tipo de coisa, pirotecnia, som alto, luzes, ela realmente mexe com o interior da pessoa. Eu nunca estive num ambiente assim. E eu falei: nossa, caramba, isso aqui realmente mexe mesmo. Agora eu entendo por que as pessoas ficam tão inebriadas quando elas estão nesse tipo de ambiente. A música alta, o som, luzes, fogos, vai mexendo, vai trazendo uma emoção. Quando você vê, você nem quer estar envolvido no negócio, mas você já é tomado por aquilo ali. Quando eu saí de lá, eu saí me questionando e até conversando com Deus. Deus, que coisa. E aí, não sei se Deus ou a inteligência artificial me mandou o vídeo desse homem fazendo essa reflexão. Que antigamente os crentes tinham uma comunhão tão grande com Deus, que a manifestação de Deus promovia todo esse sentimento dentro do ser humano. Porque a própria presença de Deus promove essa interiorização, esse contato com o seu interior. E hoje em dia o homem está tão vazio de Deus que ele precisa da luz, ele precisa do pirotécnico, ele precisa da canção com as notas certas para poder tocar no emocional. Não é mais pelo poder do Espírito, é pelo poder da manipulação, para poder gerar a emoção, a comoção, que antes o que tocava era a devoção. E agora não se tem mais devoção, então eu preciso entregar de alguma maneira a emoção. E eu já estive em ambientes assim. E confesso que, se minha mente não fosse treinada, teria achado que era manifestação espiritual. Teria achado. Eu até participei fui convidado por alguém e fui visitar. Fui mesmo, desculpa. E quando eu cheguei lá e vi assim, aquele povo tudo envolvido, gente chorando. Mas olha que coisa estranha. Gente chorando aqui, gente sentada comendo pipoca aqui. Então, primeiro, isso aqui não pode ser Espírito Santo.
Porque quando o Espírito Santo toma casa, até o mais pecador também se rende. Não tem quem consiga ficar com um negócio de pipoca na mão sentado, achando que está assistindo um espetáculo. Aí a pessoa chorando aqui, outro aqui, aquele negócio rolando, emocional querendo acompanhar, e eu fiquei só prestando atenção. Falei, isso aqui é espírito, é emoção? Emoção. Emoção. Eu cheguei à conclusão que realmente é emoção. E por misericórdia, Deus alcança alguns que estão lá com o coração puro. Porque Deus alcança quem está de coração puro. Mas não é um movimento como a gente vê a era do avivamento. Não é um movimento. Não é um movimento, não sei se vocês viram ano passado, se vocês chegaram a acompanhar a live de uma igreja dentro de uma universidade nos Estados Unidos, onde eles começaram um culto e não conseguiram terminar, e esse culto durou, acho que foram 2 semanas, ininterruptas, que ninguém conseguia parar de orar. Vocês chegaram a assistir algum pedaço dessa live? Ouviu falar? Chegou a assistir? Vocês não chegaram a acompanhar? Ninguém. Mas eu acompanhei. Eu acompanhei. E ali a gente via que era uma ação do Espírito, porque pensa numa coisa simples, era um violão, um carrom. Vocês sabem o que é carrom? Sabe o que é carrom? Aquelas caixinhas que o pessoal senta e toca assim, ó. Simples de tudo. A pessoa cantando não era um super mega artista, não tinha uma super voz, não tinha E as pessoas ali, adorando, movidas, entravam e saíam, revezavam-se em cima do altar, do mais simples ao mais capacitado, e foi ininterrupto, e a gente conseguia sentir, assistindo a live, o poder do Espírito Santo movendo naquele lugar. Aí você fala assim, realmente, de fato, Deus estava ali, né? Que a gente possa buscar ao Senhor, que esse grupo de estudo seja o nosso grupo fechado de busca de Deus, para a gente também poder viver isso, né? Porque, não sei vocês, mas eu quero poder viver isso com Deus, né? A simplicidade do Evangelho, a palavra... Você acha que eu vim te ver? E é aprendendo mesmo que a gente vai ser tocado pelo Espírito, é ouvindo mesmo que vai ser tocado pelo Espírito. A gente não precisa de grandes coisas. E eu fico muito feliz de ver, alguns movimentos já estão acontecendo, pessoas estão se despertando para essa coisa real da busca do Espírito mesmo de Deus, de arrependimento e de caminhar com Deus, né? Que a gente também possa fazer parte disso, estar do lado certo da história. Porque em todo tempo a gente vê, é um grupo gigante de pessoas que defendem e um grupo pequeno que se levanta, que vai na contramão disso tudo e que vive o que é especial, que vem da parte de Deus, né? Que seja assim com a gente também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam os próximos John Wesley, que vão desbravar o mundo aí em missões, em levar. E é assim. Eu vou terminar aqui a gravação. Deus te abençoe. Tchau.